Oi, Tudo querida. bem? Tudo bom, Fabi? Olá, tudo bem? Tudo ótimo, e Tudo você? certo. E aí, como Que é que bom que a está? gente combinou esse bate-papo. Verdade, vamos falar sobre numerologia, como ela pode contribuir na nossa vida. Exatamente. A numerologia ela é uma ciência milenar, né? E esse estudo do nome e da data de nascimento, ele traz toda a sua frequência, né? Quem você é de verdade, qual a imagem que você passa para o mundo, o caminho que você veio traçar, os seus aprendizados, suas realizações, desafios, o seu momento de vida. Né? O dia de nascimento é o presente do universo para você, então indica os seus dons e talentos. Então, ele é uma ferramenta muito precisa de autoconhecimento, para que você reconheça os seus valores, a sua potência, né? E faça escolhas mais grandiosas, né? Eu vejo com Mas, muito. Lu, você está Pode falando falar. que o dia de nascimento interfere, né? E quando eu sempre penso assim nos partos, por exemplo, né, que não estava previsto, isso vai interferir igual? A pessoa era para nascer no dia 2, nasceu no dia 5. Como é que fica essa questão? Sempre é a data de nascimento que de fato a pessoa nasceu. Então, vale o momento, né, do sopro da vida, daquela primeira respiração. É esse momento porque acontece. Minha mãe, por exemplo, tem a data da certidão de nascimento diferente do dia de nascimento, né? Antigamente acostumava acontecer, a pessoa não era registrada no mesmo dia, no mesmo momento. E o que vale é o momento do nascimento. Como estavam os astros naquele momento? Então, exatamente, a astrologia, ela vai identificar o momento do seu nascimento, como estava o céu naquele momento. Então, qual a posição dos planetas naquele momento e como isso interfere na sua vida. A numerologia vai ver a frequência do seu nome, o nome que você recebeu ao nascer e a data do nascimento, o que isso representa na sua vida. Então, são duas ciências diferentes para falar sobre você. Né? Então, enquanto a astrologia estuda a posição dos astros, a numerologia vai entender o significado da frequência do seu nome e da sua data de nascimento. Certo, Lu, mas me diz uma coisa, a gente está muito interessado em saber sobre relacionamentos, né? Então, como é que a numerologia interfere nessa área da nossa vida? Interfere, primeiramente, para a gente entender se eu sei quem eu sou, o como eu funciono, já é muito mais fácil eu me perceber dentro das relações. Então, quem a Luciana é dentro de um relacionamento, quais são os meus valores, o que eu entrego, o que é importante para mim no parceiro, né? Então, quando eu sei quem eu sou e sei quem o meu parceiro é, fica muito mais fácil a gente ter uma afinidade, um olhar verdadeiro, né? Porque o que muitas vezes acontece, as pessoas têm frequências muito opostas, aquela brincadeira do oposto se atrai. As pessoas que são Se muito repele. diferentes, elas vão ter aprendizados muito diferentes também. Então, precisa é, de ajustes, né, para que cada um dê um passo em direção ao outro, para que você alinhe a relação, porque uma relação ela é íntegra quando eu tenho um ser inteiro com outro ser inteiro. São dois indivíduos que escolhem conviver juntos e cria-se o nós, né? Que é literalmente uma entidade. Né? Então, quem está numa relação amorosa sabe que você tem é, você mesma, né, a sua individualidade, como você lida com você, o outro tem a individualidade dele, e tem o que nós construímos em conjunto, que é essa união e o olhar, principalmente, do casal, né, Fabi? Teve recentemente um casal que fez a sinastria comigo, que é a combinação dos dois mapas, né? Então, entender quem eu sou, quem é o meu parceiro e quais são as nossas afinidades e quais são os nossos desafios juntos.
E o que acontece quando, por exemplo, duas pessoas têm uma personalidade muito forte, os dois são muito autoritários, os dois gostam de dominar, os dois gostam de mandar. O que que precisa ajustar aqui é qual área cada um vai dominar dentro daquele relacionamento. Então, eu cuido dessa parte, você cuida da outra, porque duas pessoas com muita firmeza, muita autoridade, muita liderança, elas precisam direcionar a vida delas para um lugar em comum e cada um cuidando de uma parte, porque senão gera conflito, gera competição até entre o casal, né? Porque um querendo mandar Exige uma mais. maturidade, né, Lu? Oi? Isso exige uma maturidade desse casal, né? Geralmente te procura mais homens ou mulheres? As mulheres procuram mais, mas a numerologia dentro das terapias que eu trabalho é a melhor aceita pelos homens, né? Então, os homens, muitas vezes, porque é algo mais lógico, né? Então, a numerologia, ela é bem aceita pelos homens também, mas a porcentagem, geralmente, são as mulheres que me procuram. E a numerologia pode revelar, então, essa combinação amorosa entre você e o par, por exemplo, essa relação, que desafios vão ter, gostos, Total. vaidade, antecipar isso? Eu entrar Total. para um relacionamento sabendo disso? Total. A numerologia é um instrumento muito preciso para identificação de personalidade e você entender quem você é, quem o outro é, o momento de vida que cada um está, né? Porque quando, por exemplo, meu ano passado, que eu estava num ano, estou ainda, né? Que eu faço aniversário quarta-feira que vem. Então, o ano pessoal vai de aniversário a aniversário. Por exemplo, eu no ano pessoal 7, que é um número que pede introspecção, isolamento, fala de mudança de residência, de términos de relacionamento, e de fato meu relacionamento finalizou no ano pessoal 7. Então é um momento, e eu sou uma alma 7 com destino 7. Então, saber lidar com aquilo, porque assim é um chamado da minha alma, esse momento de O mais. que seria esse número 7 para quem está aqui nos ouvindo, assim, de repente também é? Como saber se é? Então, para saber quais são os seus números, você precisa. Existe uma tabela pitagórica, né? Então, Pitágoras, matemático, filósofo, estudou astrologia, geometria, cabala, para entender que tudo no universo tem uma sincronicidade, né? E os números têm qualidades. Então, ele criou uma tabela onde o A vale 1, o B vale 2, o C vale 3, e assim sucessivamente. E aí, nós trocamos as letras por números. Então, quando eu somo as minhas vogais, eu encontro o meu número de alma. Quando eu somo as consoantes, eu encontro o meu número de imagem, que é como eu me coloco para o mundo, a minha aparência. O De meu alma nome como? completo. Oi? O de alma significa o quê? A alma é quem você é de verdade. A alma é a sua essência. É o seu eu verdadeiro. Mas nesse caso, A por exemplo, vai dar aparência. certo sempre números iguais? Ou é Então, não, então, meu último relacionamento, por exemplo, eu vou falar, eu sou uma alma 7, então quando eu somo as minhas vogais dá 7, como eu somo as consoantes dá um 9 e o meu destino 7. No último relacionamento ele era 977, então assim, eram os mesmos números em posições diferentes. Isso é muito comum nos casais, terem as mesmas frequências em lugares diferentes, então um aprende com o outro. Né? Então, a minha alma é a aparência dele. E aí a gente meio que se espelha, assim, um aprende com o outro, mas tem os mesmos valores, as mesmas ambições, gostam de coisas parecidas aqui. Então, existe muita afinidade em pessoas que têm os números iguais. Agora, o que a gente precisa sempre entender não necessariamente um casal precisa ter os mesmos números dos outros, um do outro, né? Às vezes é até interessante que sejam números diferentes, porque aí você você aprende muito mais, algo diferente do que aquilo que você já é. Quando você está convivendo com pessoas que têm a mesma frequência, né, de energia, de números, é muito um espelhamento, né? Então, assim, você se reconhece no outro. E quando são números diferentes, você pode aprender muito mais, né? Então, porque
É o diferente, que é a brincadeira dos opostos se atraem. Então, não tem uma regra necessária que para um relacionamento dar certo, você vai precisar ter os mesmos números que o seu parceiro, mas sim identificar quais são as potências dessa pessoa e quais são os desafios de você lidar com essa personalidade. Por exemplo, acontece com muita frequência. Mulheres que são extremamente amorosas, afetuosas e veem o marido como uma pessoa muito individualista, acha que é egoísmo, mas é a mesma frequência daquele homem que é empreendedor, que é muito proativo, que é uma frequência do um. Tá? Então, assim, não dá para esperar que uma alma que é de muita força, de muita masculinidade, se não tiver outros números para equilibrar essa postura, que ele seja o cara mais fofo e mais amoroso. Porque não condiz, entende? Não dá para ter tudo, não dá para ter essa perfeição, né, do super, da coragem, da proatividade, da força, da masculinidade e da fofura. Lógico que esse é o mundo ideal, mas até as pessoas conquistarem esse equilíbrio de masculino e feminino, dependendo dos números que ela tem, é um desenvolvimento, né, da alma ali, da vida, o quanto a pessoa vai conseguir chegar nesse equilíbrio. Está disposta a isso, né? Aprender e saber onde pode melhorar. Exato. Seria isso. Isso, e também, Fabi, acho que de não ir para os extremos, sabe? Porque eu acho que é onde as pessoas mais sofrem nos relacionamentos. Por exemplo, se eu só olho para o negativo da pessoa com que eu me relaciono, óbvio que essa pessoa não é só negativo. Né? Então, aquilo que eu estou enxergando de negativo também tem uma potência ali. E eu deixei de enxergá-lo como inteiro. Eu deixei de vê-lo com as qualidades pelas quais eu me apaixonei. Né? E eu passo a... Isso acontece demais nas relações. Você pega ainda mais assim, casamentos de muitos anos, as pessoas vêm e só relatam a dificuldade que tem com o parceiro, né? O que tem... O que ela não gosta no parceiro, ela não olha mais para o lado positivo. E claro que tem, senão ela não estaria tantos anos com aquela pessoa. Né? Então, saber olhar para as qualidades, né, para a potência do outro, volta aquele olhar de encantamento, aquele olhar onde você admira o outro. Porque quando a gente olha só para o negativo, se eu estiver te olhando só para aquilo que você não tem de tão bom, você vai sentir isso e a tendência é que você recue, que você também se defenda. Né? Porque todo mundo quer ser visto, reconhecido, ser amado, ser aceito. E quando a gente está com um olhar de julgamento, né, para o outro, essa frequência, por mais que eu não verbalize, você vai sentir que eu estou te criticando, sabe? Que eu estou te olhando torto, literalmente, né? E do contrário, a pessoa que tem uma baixa autoestima, como é que o outro vai ver ela? Então, Se eu não me gosto, como é que o outro vai me ver? Também eu afasto? total, né? Você sabe que isso é de uma das grandes razões, né? As pessoas que têm isso é muito representado pelo desafio 2 na numerologia, né? O 2 é o número do feminino. E aí, isso do lado negativo é um lado de muita sensibilidade, de baixa autoestima, de não confiar em si, que a pessoa ela é mais sensível, mais medrosa, mais recolhida, né? Então, quando a pessoa tem essa baixa autoestima, ela tende a afastar o outro, né? E isso prejudica demais os relacionamentos. Né? A pessoa acaba não se permitindo estar numa relação por não confiar nela mesma, né? Ou por colocar... Sempre acha que o outro está lá em cima, tipo, coloca a outra pessoa num pedestal, olha para o outro como se ele fosse igual e não reconhece o seu próprio valor. Né? E o mapa vem muito nesse lugar de tipo de você se reconhecer, sabe? Porque todos nós somos potência e, claro, com partes a serem desenvolvidas, mas por que a gente tem esse olhar, né, de não acreditar na gente Luzes mesmo? e sombras. Luz e sombra, e é proporcional, né? Quanto maior a sua luz, maior a sua sombra. Só que a tendência, e parece que a gente foi educado a olhar só para a sombra. A gente não foi educado a reconhecer a potência. Como se você fosse arrogante, né? Se você falasse das suas qualidades, como se você reconhecesse os seus valores. Então, é como se você fosse humilde de ficar apontando os seus próprios defeitos.
E você sabe uma coisa que é muito Incrível isso. comum, e que é muito comum e que acaba trazendo muito sofrimento, é a pessoa se vitimizar, né? Eu percebo assim, aquela velha história, e eu fiz isso muito tempo comigo, né? De dizer, eu não tenho sorte nos relacionamentos, eu tenho dedo podre. Né? Então, assim, quanto mais você tiver esse olhar para você mesma, o que, que você está dizendo quando você diz isso? Que você não tem discernimento, que você não se conhece, que você não reconhece os seus valores, né? E a sua O capacidade universo vai de. te dar mais disso, né? Claro, e você vai atrair mais disso. E quando você se coloca como vítima de qualquer situação, como se não fosse a sua responsabilidade saber o que você quer e saber aonde você quer chegar, né? E o como você quer ser tratada dentro de uma relação, que eu acho que isso é mais importante, né? Assim, quais são os valores? Eu ouvi outro dia de uma amiga super querida de que ela está num relacionamento, ela falou, nossa, essa é uma pessoa extremamente disponível para o relacionamento, como eu nunca tive. E quando eu fiz a numerologia, era um homem com muito número 6, que é um número muito afetuoso. Né? Então, assim, e de fato, assim, se você. Por isso, o que você quer em uma relação? Né? Se é afeto, se é acolhimento, amorosidade, um homem que tem as qualidades femininas, que tem números que representam essa amorosidade, é mais fácil desse homem expressar essa amorosidade, essa disponibilidade para um relacionamento. Um homem que tem os números muito masculinos. Primeiro porque a sociedade já exige, né, que ele tenha aquela postura. E ele já tendo aquela frequência, isso se potencializa. Então ele vira aquele trator, literalmente. Aí querer que o trator seja fofo fica um pouco difícil. Lu, me diz uma coisa. E nos teus atendimentos, quais são as duas maiores dores que as pessoas têm e que podem ser reparadas com a numerologia? E chegam te Olha, falando assim, as duas principais coisas. a principal é de tipo, não estou feliz, sinto um vazio existencial, sinto que minha vida está sem propósito, não me sinto realizada. E no relacionamento e muitas vezes no trabalho também. Então, tem, por exemplo, situações onde a mulher sente que ela está numa relação onde ela é feliz naquele relacionamento, mas ela não está feliz com a carreira dela. E isso reverbera no casamento, porque aquela mulher tem uma potência muito grande para o trabalho, para gerar abundância, para administrar corporações, e quando ela não está nesse lugar, ocupando o seu espaço, ela sofre, né? Porque ela não vai ser feliz só como esposa e como mãe. Ela tem muita força para o ambiente corporativo. Então, quando ela reconhece isso e ela volta para o mercado de trabalho, ela vai ser também mais feliz no relacionamento, porque a gente tem o costume, parece, de que se vê de forma separada, Uma né? coisa não é na outra. A Exato. gente acha assim, não, se eu tiver. Ou achar, quando eu tiver um relacionamento, eu vou estar feliz. Você vai estar feliz se você estiver sendo você, se você já está envolvida com seus projetos, com aquilo que te faz bem, que te traz alegria, né? Colocar toda essa expectativa no outro, como se o outro fosse te fazer feliz, é uma matemática aí que não fecha, né? Porque a probabilidade de gerar uma frustração é muito grande, né? O outro não vai te fazer feliz, você vai ser feliz sendo você. Então, a numerologia vai te ajudar a sair desse vazio existencial de você não estar satisfeita com você mesma e você reconhecer a sua potência para então manifestar um relacionamento satisfatório. Né? Então, as coisas caminham E quando é juntas. que a pessoa, agora misturando um pouquinho, quando é que a pessoa não consegue manifestar esse relacionamento satisfatório que tanto deseja? O que que tem aí? O que que os números podem nos indicar? Então, Fabi, é interessante essa pergunta, né? Porque, assim, algumas pessoas, eu me incluo, por exemplo, eu tenho uma lição kármica que significa assim, eu não tenho a vibração do 2 no meu mapa, tá? Então, quando a gente não tem
uma frequência, no meu caso as letras DKT, isso indica que eu tenho uma ausência da frequência do 2. E o 2 é o número que rege as parcerias, os relacionamentos. E eu ainda tenho um desafio 2, quer dizer, eu vim aprender a, a desenvolver esse olhar para o outro, né? Porque eu tenho uma personalidade que é muito introspectiva, eu fico muito comigo, eu me preencho com o estudo, com a espiritualidade, com o autoconhecimento, com todas as ferramentas que são muito mais para dentro do que para fora, né? Então, o me relacionar é um aprendizado para mim. E vai mudar daqui 2 anos, quando eu completar 40, é sério, 47 anos, eu vou entrar numa realização 6, que provavelmente eu vou me realizar no amor como eu nunca me realizei na vida, né? Então, o relacionamento para mim, a numerologia me mostra que eu sou mais feliz e me realizo no relacionamento com a maturidade, e é o meu número de poder também. Então, eu sei que é um anseio da minha alma, é o que eu quero. Minha alma sempre quis ir para esse lugar de ter um relacionamento satisfatório, e só que numerologicamente é como se assim eu dediquei toda a minha vida para esse conhecimento, para adquirir conhecimento e compartilhar conhecimento com as pessoas, né? Então me dediquei primeiro à minha carreira para então ter um relacionamento com a maturidade, né? E quando eu entendi isso, me traz mais acolhimento, porque é óbvio que todo mundo quer, e é uma delícia quando a gente está num relacionamento e está apaixonada e as coisas fluem, mas assim, eu deixei de me sentir vítima por não ter, sabe? Eu não Mas deixei. pelo teu mapa, tu sabia disso, dessa idade. Mas tu não Sim. deixou nem em busca de buscar esse Nunca amor, deixei de né? buscar e consegui, assim, meu último relacionamento foi assim, foi muito legal, então assim, foi um relacionamento de muita parceria, nos valores que eu realmente queria, e foi o afastamento também foi por conta ah, da pandemia, de como cada um conseguiu lidar com a situação, né? Então, não foi por falta de amor, por falta de respeito, mas assim, aqui você entender que a frequência não está mais ali, né? Então, tenho a certeza de que foi um encontro de almas, que foi incrível, mas que talvez ainda não seja ou o momento, ou não seja a pessoa com quem eu vou ter essa relação, que é de uma realização para a vida, né? Quando eu entro ali na minha última realização, ela é para o resto da vida. Então, a probabilidade que eu tenha um relacionamento satisfatório com mais idade depois dos meus 47 fica mais evidente ali. E sabendo disso, Lu, como cada pessoa daí funciona dentro desses relacionamentos, com os números pessoais? Por exemplo, o que define a personalidade, como delimitam as interações das pessoas nisso? Tu pode entrar no relacionamento já sabendo como o outro é e Aí querendo igual estar eu ali? sempre faço a numerologia, né? E minhas amigas todas, minhas clientes todas. Porque é interessante você realmente, assim, você saber com quem que você está lidando, no sentido, não que você vai prever se aquilo vai dar certo ou não, isso não dá para saber, porque realmente isso é escolha, é livre-arbítrio. Mas se eu já entendo Lá a no minha. início do relacionamento da curiosidade, de saber como o outro é mais, assim. Exato, e assim, de você entender quem você é, entender como o outro é, o que vocês combinam, quais as afinidades que vocês têm, né? Então, e quando tem casais que são muito diferentes, de ter essa aceitação de que o outro, ele não vai ser você, entende? Por mais que o convívio a gente se aproxime um do outro, o outro tem uma forma de funcionar e você tem uma outra forma de funcionar. Então, você saber disso, né? E entender o que você consegue lidar e o que você não consegue. Eu sei o que funciona para mim e eu sei o que não funciona. De personalidade mesmo, E tá? Então, assim, tem uma personalidade muito mandona para mim, não funciona. É uma de personalidade vez em muito. quando não se beijam. Não se beijam. Exato, porque aí vira atrito, entendeu? Vira tipo os dois querendo mandar muito, a não ser como eu te falei, que cada um
domine uma área da vida, entendeu? Tipo, você manda aqui, eu mando ali, porque os dois mandando não dá certo. Já tive namorado muito mandão. Nossa, que sufoco. Mas isso também não pode ser aprendizado para a gente, saber, olha, eu estou passando por uma coisa que talvez eu seja, eu tenho que melhorar nesse lado. Ou não, nenhum quer ceder. Então, eu acho, Fabi, exatamente, que isso vem com a maturidade, né? O quanto o amor é mais importante ali do que você ficar fixa num ponto de vista, né? Então, claro que a gente sempre pode Mas é uma aprender com disputa, o né? outro. Então, esse é só o cuidado que tem que ter, porque é muito comum nos relacionamentos que isso vire uma disputa. É muito comum, né? Casais que, em vez de se apoiarem, competem entre si. Isso não é legal, óbvio que não é legal, né? Assim, o universo já é competitivo. Você trazer a competição para dentro da relação que deve ser o lugar do afeto, do acolhimento, né? Então, a vida fica muito dura quando isso acontece. Lu, me tira uma dúvida. Tá, teve o casal, né? O relacionamento e agora tem filhos. Como é que se lida com isso dentro da numerologia? Ah, isso é muito legal, Fabi. Você sabe que durante muito tempo eu trabalhei num espaço de gestante e eu auxiliava as mães, né, os casais, a escolherem o nome do filho sempre respeitando a data de nascimento, que esse é o ideal, né? Assim, é saber que o nome, ele é o presente da ancestralidade, porque você traz ali o nome de família, né, de cada uma das famílias, geralmente, né? O Brasil é essa tradição, coloca o nome da família da mulher, né, da mãe, o nome da família do pai, escolhe o primeiro nome e a data de nascimento é a criança que escolhe, né? Aquela alma que está chegando que escolhe quando vai nascer. Esse é o ideal, é não agendar uma cesárea com antecedência, esperar o movimento ali do bebê, né, querer, se precisar fazer a cesárea, tá tudo bem, mas é porque já iniciou o trabalho de parto ali. Então, você faz a combinação do nome com a data de nascimento. E aí você consegue entender a personalidade dessas três pessoas, inclusive como educar essa criança. Porque, dependendo dos números, fica muito evidente que a criança já tem uma personalidade muito independente, já quer fazer as coisas sozinha, e é legal apoiar isso, logicamente, né, tendo ali a segurança necessária que os pais precisam para educar, mas incentivar realmente que a criança desenvolva essa potência, porque é uma potência, né? Uma criança que é mais criativa, você vai educar contando mais história, trazendo um lado mais lúdico. Então, se é uma criança que precisa de muita organização, disciplina, respeitar os horários, sabe? Então, assim, entender a personalidade da criança vai trazer a possibilidade de uma educação com muito mais harmonia, respeitando aquele ser que está ali, né? Porque a gente vê numa mesma família com três filhos, são três personalidades completamente diferentes, né? Então, como lidar com cada personalidade? Como entender quem é, né? Porque os pais brincam, não vem com manual de instrução, mas vem com a numerologia, que literalmente é o seu GPS, pode te guiar ali. Nossa, como que é essa personalidade, né? Porque os pais vão reconhecendo essa personalidade com o tempo. Mas se você já tem um mapa numerológico, isso fica muito mais fácil para você entender aquela personalidade e não criar conflito, né? Saber respeitar essa diferença. Certo. Já que a gente está falando de números, tem uma pergunta aqui do Anderson. Numerologia e Grabovoi tem a ver? Não, são duas coisas completamente diferentes, tá? A numerologia, ela vem de Pitágoras, né? Então, lá de 560 antes de Cristo, é uma ciência milenar. E o Grabovoi é algo muito mais recente, que tem a ver com sequências numéricas também, né? Mas é com outro propósito, né? O Grabovoi, ele fez ali sequências para trazer a sua abundância financeira, para as curas. Então, ele usa a frequência numérica, uma combinação de frequência para um determinado fim. Enquanto a numerologia, ela vai determinar as qualidades da sua alma, da sua aparência, do seu destino, da sua casa. É como se os números conversassem com você, né? A hora que você abre uma empresa, qual que é a razão da sua empresa existir,
qual é a missão dessa empresa, o nome fantasia, o nome artístico que a gente usa, a nossa melhor assinatura, né? Então, a numerologia vai te orientar em como melhor você usar os seus números pessoais. E Grabovoi são sequências numéricas para curas específicas. Tem uma perguntinha para ti aqui, Lu. É Uhum. possível alterar alguma letra do nome para mudar a numerologia do nome? Sim. Sim, é possível. Eu gosto mais de trabalhar com uma simbologia, tá? Então, por exemplo, eu assino o meu nome Luciana Odoni Correa e ponho um pontinho no final, em vez de colocar letras. Então, porque os números também têm uma simbologia, tá? Então, por exemplo, o 1 é um ponto, o 2, a simbologia do yin e yang, o 3, o triângulo. Então, em vez de acrescentar uma letra, eu gosto ou de trabalhar com a abreviação de um dos nomes e, assim, os símbolos, tá? Mas pode sim, que foi a Bianca, né, que perguntou, pode sim, Bianca, você acrescentar trabalhar com... Quando eu fiz o curso lá atrás, a minha professora tinha feito para mim Lu Correa, com H no final. Mas aí era uma tiração de sarro, as pessoas zoavam esse H no final. E aí eu realmente prefiro trabalhar de uma forma não acrescentando letra, e sim com a simbologia dos números. Principalmente para logo de empresa e para assinatura. Certo. A Crislaine comenta aqui que o nome do filho dela foi uma guerra para escolher com o pai dele. Porque não fez a numerologia. Se tivesse feito, teria mais consciência do significado desses números e da combinação dos números. Porque eu penso que quando os pais têm esse cuidado de fazer o estudo numerológico, para dar de presente, é o maior presente, porque pensa, o nome vai trazer toda a sua vibração, toda a sua frequência. E quando ele é combinado com a data de nascimento, que é a escolha daquela alma, você pode facilitar que ele aprenda o que ele veio aprender aqui. Então, quando você faz Aí perdi, eu li aqui a minha rúbrica com as letras e aí perdi o que eu estava falando. Então, assim, quando você escolhe o nome que combina com a data de nascimento, isso vai trazer muito mais facilidade para o aprendizado, porque a data de nascimento, dia, mês e ano, quando somada, te dá a sua lição de vida, que é o seu grande aprendizado aqui. E o seu nome traz a sua alma, aparência e destino. Então, o caminho que você veio traçar. Então, quando o seu caminho é igual ao seu aprendizado, você aprende com muito mais fluidez, né? Com muito mais facilidade. A vida fica mais leve. Certo. E data de casamento, já que a gente está falando de relacionamentos. Também é bom escolher sabendo a numerologia? Total. Os números que regem o casamento são o 6 e o 2. 6, pensa na mulher grávida. Então, o 6 é sempre um número de acolhimento, de amor, de família, de beleza, de estética, de cuidado. Então, assim, tanto para casa, o número 6 é maravilhoso, como para os relacionamentos. Então, quando a gente soma dia e mês, que a soma dá o 6, significa que a realização daquele casamento vai ser um 6. Então, isso é muito legal, né? Então, trabalhar, e aí, claro que a gente pode olhar a numerologia do casal, né, para entender qual é o ano que eles estão, o mês, o dia, mas olhar para essa soma de dia com mês é bem interessante. Assim como para abertura de empresa também. Para fazer preço de serviço também, cada pessoa tem o seu próprio número, de acordo com o dia de nascimento. Então, isso é o estudo que a gente faz, né, para falar qual que é a sua melhor vibração. A minha vibração é o 8, porque eu nasci no dia 20. Então, a soma do 8 é o que eu uso na soma dos meus serviços, né? A minha consulta tem sempre a soma do 8, mas isso é bem particular. Você falou isso, Lu, agora eu vejo que para muita gente, quase todo mundo está usando o 8. Então, no geral também? Não, então, 8, ele tem a energia da abundância, da prosperidade, mas cada pessoa tem o seu melhor número de acordo com o seu dia de nascimento.
É que todo mundo quer usar o 8 porque o 8 é energia de abundância e prosperidade, mas cada um tem a sua melhor vibração. Certo, estou vendo aqui umas perguntas. A Bianca, então, minha rubrica é com as letras B, C, F. Isso é bom, Lu? Vamos olhar, peraí. B vale 2, C vale 3, dá 5, e o F vale 11, dá um 11. 11 é o número mestre, né? Então, 11 é número mestre de inspiração, de conexão, de intuição, de você se conectar com a energia mais elevada e ser realmente uma luz. Só que tudo tem, a quem mais é dado, mais é exigido, certo? Então, o 11, por ser um número mestre, ele te traz o comprometimento da oração, da meditação, para que você se conecte com a luz mais elevada. E quando você está na frequência baixa do 11, você está numa passividade, numa dependência, você fica muito vulnerável às energias, absorve tudo de todo mundo, né? Então, sempre tem as duas potências da mesma frequência, tá? Então, sempre tem uma polaridade aí de positivo e negativo. A Crislaine dos Santos fala, Danon, então, eu escolhi o nome porque sonhei e o pai daí não colocou meu sobrenome. Fiquei tão brava no dia. Mas isso aí, pode ser resolvido. Não, então, eu acho que é entender o resultado, porque a gente, de repente, é super positivo não ter o seu nome. A gente tem só que entender qual é o resultado aí. Tem que fazer essa soma, entende? Tem que fazer o estudo numerológico para entender qual que é o nome do seu filho, qual que é a frequência que ele está vibrando, né? Então, qual que é a soma das vogais, a soma das consoantes. O não ter o nome da mãe não implica, porque assim, ele recebe a força dessa ancestralidade, né? Então, precisa reverenciar essa força de toda a ancestralidade materna aí que ele não recebeu pelo nome, mas ele recebe no DNA dele, né? A próxima perguntinha aqui, eu acho que tu já respondeu, que para fazer o preço de serviço tem um número melhor? Tem, cada pessoa tem o seu próprio número de acordo com o dia de nascimento. Certo. Outra pergunta aqui do Anderson. O número da minha casa é 622. Somando é igual a 1. É Isso. bom para um recomeço? Então, tá se mudando. Uma casa 1 favorece a novos começos, a recomeços, a fazer o que é novo, a independência, ao impulso, a proatividade, a liderança. Olha só. Então, tá resolvido aqui. A Elza pergunta... Perdão. A Elza aqui perguntou como saber qual é o meu número. Então, eu vou dar uma aula gratuita nos dias 28, 29 e 30 de janeiro, às 20 horas, onde eu vou ensinar vocês a calcularem os seus números pessoais. Para quem cumprir todo o protocolo, fizer o mapa, me mandar esse mapa calculado, eu vou dar a certificação para que você possa usar essa ferramenta com outras pessoas, tá? Mas para isso precisa participar das 3 aulas e entregar o que eu vou ensinar por e-mail, né? O resultado ali do estudo do seu nome, para eu entender que você está fazendo corretamente, que é importante que você faça isso corretamente quando você for fazer para outra pessoa. Tem que ter muita responsabilidade para a gente falar os números da outra pessoa. Então, eu vou trazer esse conhecimento para vocês de forma gratuita, online, nos dias 28 a 30 de janeiro. Quem quiser se inscrever, tem um link na minha bio, onde você clica ali e coloca o seu e-mail, aí você vai receber o convite para participar de um grupo fechado lá no Facebook. E ali a gente vai postar o link do YouTube. Então, você precisa ir lá para esse grupo do Facebook para poder se inscrever na aula. E o que mais que o pessoal vai aprender neste dia? Além do número pessoal? Então, eu vou ensinar vocês a calcularem. Primeiro, assim, conhecer as qualidades dos números, que é
Muito importante. Quando você entende a qualidade dos números, você começa a conversar, literalmente. Quando você vê um número repetido, você entende o que esse número está falando. Quando você sabe que aquela pessoa nasceu naquele dia, você sabe o que aquilo significa. Então, eu vou aprender a você reconhecer a qualidade dos números, né? Revelar essas qualidades, os números do seu nome, os números da sua data de nascimento e os números do relacionamento, para você entender como as pessoas se relacionam com os números, tá? Certo. Ó, meu nome é Fabiana, mas me chamo de Fabi. Isso influencia na numerologia? Então, Ela Fabi, colocou a data de aniversário dela. tá. Então, Fabi, quem você é o seu nome completo que você recebeu ali no momento do seu nascimento. Então, essa é a Fabiana. O fato de te chamarem de Fabi, sim, vai ter uma interferência, porque você está sendo. É como o seu nome artístico, né? Seu apelido vira essa vibração que sempre te chama. Então, como a Xuxa. Ninguém chama ela, né, de Maria Meneghel. É Xuxa, virou. Então, aquele apelido tem uma força. Mas quem você é de fato é o seu nome completo. Tá? Então, esse apelido ele tem uma interferência, mas não muda a sua personalidade. Alguém mais querendo fazer alguma perguntinha para a Lu? Aproveita agora. Aproveitem, muitas coisas boas. E vamos se inscrever neste curso dela. Vamos, vai ser muito Todo legal mundo a gente falar, consciente. a gente ter mais consciência realmente sobre a nossa potência, quem a gente é, sobre quem o outro é, para que a gente possa vivenciar relações mais verdadeiras, mais íntegras, né? Respeitando a nós mesmos e ao outro, as nossas escolhas, o nosso jeito e o jeito do outro. E na segunda a gente vai fazer uma nova live de teta, né, Fabi? Então, para quem também já quiser É ficar isso o aí. convite, eu não tenho Face e agora. Pois então, deixa Pede seu para ela fazer e-mail lá. junto. Só coloca o seu e-mail que provavelmente você recebe a aula por e-mail, tá bom? Mesmo que você não vá para o A grupo, Bia- você vai receber o e-mail. Olha só, a Bianca está perguntando se a numerologia funciona para animais. Funciona, gente, é impressionante. Eu fiz a numerologia já de cachorro, de cavalo. É impressionante como a personalidade interfere a partir do nome. Se o animal é mais calmo, mais dócil também, se pode ter para Exato, cuidar mas da arisco. criança. Que eu falei lá, um cavalo super arisco, que ninguém ele tinha tudo 8, 1. Era super líder, sabe? Tipo, ninguém vai mandar em mim. E você sabe, voltou, estava te girando. Fabi, você sabe que isso é tão interessante, eu queria compartilhar aqui com vocês, né? Há anos atrás, talvez uns 9 anos, a gente tinha um grupo de pessoas que fazia um trabalho voluntário com crianças que tinham sido afastadas dos pais por violência. E tinha uma menina que ela era muito agressiva. Ela era assim extremamente, ela quebrava vidro, ela socava, ela arranhava. Tipo, você precisava de 4 adultos para lidar com ela. E quando a gente percebeu essa força dela, a gente começou a colocá-la em papéis de liderança. Então, ela é que organizava a mesa do lanche com os adultos, ela que servia o suco, ela que entregava o lanchinho. E aí ela foi mudando. Então, assim, isso que é muito legal a gente perceber. Que quando tem, assim, existe muita agressividade, tem ali também muita potência de liderança, de autoridade. Então é só saber direcionar essa agressividade para as ações corretas, para você dominar aquela ira, sabe? Então, assim, se você coloca e deixa a pessoa ali, aquela criança, né, ocupada, fazendo coisas onde ela tem esse papel de líder perante os outros, ela usa isso de uma forma positiva, tá?
Então, o mesmo com os animais, quando a gente encontra um animal que tem muita, que é muito arisco, é entender se você colocar ele, sabe, deixar ele dominar ou deixar ele num papel que ele se sinta ali, que ele é o líder, que ele é, que ele tem o papel dele, que ele ocupe esse espaço, aí ele tranquiliza, né? Ele não vai precisar ficar disputando, porque essa agressividade vem nessa disputa de poder, como eu tinha falado antes, né? Que duas pessoas muito autoritárias aí entram nessa briga. E não precisa ser assim, se você entender e não olhar, né? Eu atendi um caso de uma gata, a Bianca falou da gata agora, que era muito, aprontava muito, né? E aí você entender aquela energia que está ali, né? Para que está servindo ela fazer tanta arte, né? Porque acaba chamando a atenção. E para que está precisando desviar a sua atenção, né? Então você conseguir identificar a personalidade e qual é a necessidade do outro, isso é de fato um olhar amoroso, né? De enxergar, de ter compaixão por quem o outro é, seja ele um animal ou um ser humano. Lu, para esse ano de 2021 agora, tu chegou a fazer algum estudo já? Já nosso Então, assunto é relacionamento, mas as pessoas querem muito saber o que vai acontecer. então, eu fiz uma live onde eu postei muito sobre o ano numerológico 5. Então, o ano de 2021, ele tem a frequência do 5, né? Quando a gente soma 2 mais 0 mais 2 mais 1, chegamos no 5. 5 é energia de mudanças, de flexibilidade, de liberdade, de mente rápida, da era digital. Então, agora a gente já vem caminhando a passos largos para a era digital. 2021 vai ser realmente o boom aqui, onde a gente vai se perceber muito mais conectado a esse universo, a rapidez, né, que a tecnologia traz para a gente. Então, vamos ficar mais tecnológicos, vamos perceber o quanto o conhecimento está disponível, porque o 5, a nossa mente fica muito rápida, com necessidade de absorver novos conhecimentos, estudar, expandir, conhecer novas culturas, novos lugares, novos assuntos. E o cuidado para a gente não ficar muito acelerado, né? Porque a tendência, o lado negativo do 5 é a ansiedade, que já é o mal do século, agora então vai ser mais ainda. Então, também o cuidado com o excesso de informação, né? Saber administrar e ter os seus tempos de silêncio, de meditação, de conexão com a natureza, de movimento. 5 pede muito que a gente faça atividade física, se coloque em movimento, né? Porque só ficar na frente das telas aí absorvendo muita informação, isso acaba tudo que é demais, né? A diferença entre um remédio e um veneno é a quantidade, né? Então, como que você vai administrar no seu dia? E isso para o 5 é muito forte, porque o 5 ele tem a tendência aos vícios. O 5 tem a tendência ao exagero, a exagerar na comida, na bebida, na quantidade de informação. Então, o 5 vai para o exagero, né? Então, a gente vai ter que E nos ter relacionamentos? Então, a tendência aí é a energia de movimento, das pessoas se conhecerem, das pessoas. Vai gerar um movimento aí esse ano de 2021. A energia sexual fica super ativa no 2021, né? Então, tanto para gravidez, para as pessoas se conhecerem, bem facilita muito essa energia do movimento, né? Mas não tá falando de relacionamentos também passageiros, por ter movimento? Não necessariamente, porque depois do 5 vem o 6, né? Que aí é ótimo para casar. Então, assim, no 5 você conhece, no 6 você casa. Aguardem por um ano, então. O 5 é Por bom para 2. colocar essa energia em movimento e para gente, e para as pessoas que estão solteiras, né? Assim, se movimentem, né, gente? Porque hoje tem aplicativos, tem formas de você conhecer as pessoas, né? De também usar tecnologia, já que é o ano da tecnologia, se coloque em movimento, né? Para que você se abra para essas possibilidades, né? Tire aí os bloqueios ou os pontos de vista fixos sobre conhecer pessoas online, porque esse ano aqui vai trazer possibilidade realmente de que as pessoas se conectem.
Né? O 5 é um número muito Plantem esse ano. expansivo. Oi? Plantem esse ano para colher daqui para frente. Sim, é um ano que já vai gerar essa vontade de se movimentar, de viajar, ainda mais, né, com tanto tempo aí que as pessoas estão reclusas. Então, quando acho que abrir a porteira, vai sair todo mundo, todo mundo igual maluco, né? Querendo viajar, querendo se movimentar, literalmente. Mais alguma pergunta? A Fernanda, olá, Fê. A Mari também entrou, minha prima, Ah, que lá em legal. Minas. Alguém mais quer perguntar para a Lu? A gente já passou por diversos pontos, estamos se encaminhando para o final, só uns minutinhos ali. Sim. Se alguém quiser fazer uma pergunta, aproveita. Numerologia e relacionamentos. Quanto a calcular, para quem colocou aqui tanto o nome como data, eu não vou fazer esse estudo para você agora, mas eu vou te ensinar a fazer lá dos dias 28 a 30, tá bom? Então, se inscreve lá para você receber o e-mail e participar das aulas. Para quem está entrando agora, Lu, então qual é no Instagram? Meu Instagram é Luciano Doni Correa, e aí tem lá o link para inscrição nessa imersão de numerologia pitagórica. Certo. Se alguém ficar com dúvida também me pergunta depois. Sim, manda direct, estamos disponíveis. É isso aí. Ó, mais uma perguntinha da Bianca. Sobre a maternidade, tem algum movimento de numerologia para ajudar? Desculpa, não entendi a pergunta. Sobre a maternidade, tem algum movimento de numerologia para ajudar? Então, talvez ela quer a maternidade. Você quer engravidar, é isso? Você quer engravidar ou você quer saber lidar com o seu filho? Porque as duas coisas a numerologia pode te ajudar. Ela pode entender se você está num ano que é mais propício para você gerar uma criança, para você engravidar. Pode mostrar se você tem algum desafio nessa área ou se você se realiza nisso, na maternidade. E pode te ensinar a lidar com o seu filho. Para quem quer engravidar. Ah, legal, Bianca. Então, você pode, pela numerologia, entender os seus números e a potência disso, né, para a maternidade, e se você tem alguma lição kármica, que são as ausências, que representam aí uma dificuldade nessa área, sempre trabalhável, tá? Qualquer desafio que você apresente, se apresentar, ele está a serviço de algum aprendizado. Então, quanto antes você aprende, mais fácil fica essa realização da maternidade. A Crislane está perguntando aqui, ó, qual o número do boy é mais difícil de se relacionar? Se tem algo mais difícil. Então, vai depender da sua personalidade, entende? Então, assim, talvez para você seja muito difícil lidar com um homem muito autoritário, muito expansivo, né? Então, vai depender de como você é. Eu posso dizer por mim, como eu prefiro homens mais tranquilos para me relacionar, no sentido porque eu também sou mais tranquilo, então é mais fácil. Quando eu tenho um homem muito over, é mais complicado, né? Exige um pouco mais, mas sempre não dá para a gente falar assim, o seu melhor número para se relacionar é esse. Eu não gosto de trabalhar com essa forma de receita pronta, eu acho que a vida não funciona assim. Eu acho que a gente pode, sim, entender quem você é, entender quem o outro é e qual a melhor forma de convivência, entende? O que uma pessoa pode aprender com a outra e expandir a sua consciência dentro desse relacionamento. Então, assim, e até pelo que eu já experienciei, eu sei te dizer que pessoas muito... acho que é isso, né? Muito assim, tipo, eu nunca tive um namorado muito expansivo, que gosta de sair todo dia, que gosta de beber todo dia, que gosta de muita festa, muita balada, porque não é a minha personalidade. Então, assim, eu não acompanharia um homem muito festeiro, entende? Por isso que, assim, você precisa se conhecer e saber o que é importante para você, como que você gosta de lidar com essa relação, né? E aí tem o equilíbrio. Eu gosto, claro, gosto de ir num restaurante, gosto de viajar, mas não gosto de nada over. Não gosto de nada que é todo dia. Tipo, todo dia sair para um restaurante. Não gosto.
todo final de semana no bar. Ah, é luxo, é super legal? Não, não gosto. Nada que é todo dia, nada que é todo final de semana. Nada que é muita rotina, sabe? Que é aquela coisa metódica. Para mim não funciona. Então, mas aí para outra mulher pode ser incrível ter essa coisa super certinha, super metódica, porque vai depender da sua personalidade. Certo, Cris? E acho que deu uma cortadinha aqui, Fabi. Oi, Voltou. voltou. Então é isso, Lu. Mais alguma coisinha que tu queira falar? Não, foi uma delícia esse bate-papo. Super te agradeço, querida. Ah, que bom. Então o pessoal já está sabendo como a numerologia pode contribuir na vida. Qualquer coisa, então procurem a Lu, tirar dúvida, E nos vemos no dia pode vinte e ser. oito. E mais no evento, dia 28, todos lá. Super grata. Na Convocados, não é nem segunda a gente vai ter convidados. bate-papo de Tata Healing também, para quem quiser encontrar a gente aqui. Fabi é uma super Tata Healer. Então a gente pode. Aluna duas vezes da Lu. A gente vai falar sobre como aplicar o Teta Healing no dia a dia. Olha quanta coisa a gente pode descobrir, viu? É, Venham, que vai ser na prática. vamos meditar juntos e falar sobre essa técnica incrível que é o Teta também. Beijo, querida, É isso gratidão. aí. Beijo a todas. Beijo, Cris. Tchau, Bianca. Gratidão imensa. Gratidão a todos que estiveram Um aqui, abraço. gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.